Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar a respeito das causas da insegurança que muitas pessoas têm para realizar a aplicação do Reiki, mesmo já tendo feito a formação. Eu sou Sérgio de Souza Bosco, terapeuta integrativo, mestre em Reiki e instrutor de radiestesia e radiônica. E realmente tem muitas pessoas que, mesmo já tendo feito a formação do Reiki, se sentem inseguras, né? Ou se sentem com falta de confiança para realizar aí os primeiros atendimentos. E hoje nós vamos conversar a respeito das principais causas disso acontecer e também algumas sugestões de como superar essa insegurança. E para começarmos, vamos falar dos três aspectos, né, ou três princípios que estão por trás de toda ação. Então, todo comportamento que o ser humano realiza, toda ação, existe por trás três princípios básicos, que está relacionado com o aspecto cognitivo, com o aspecto emocional e o aspecto volitivo. Ou então, outra maneira, né, de apresentar esses aspectos está relacionado com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e com a nossa vontade. Então, a base para toda ação são esses três aspectos: pensamento, emoção e vontade. E essa insegurança, né, para realizar os atendimentos pode estar relacionada com um desses três aspectos. Por exemplo, o aspecto do cognitivo, né, que está relacionado ao conhecimento, ao aprendizado, às informações que a pessoa tem a respeito da aplicação do Reiki. Então, tem muita gente que faz a formação, mas depois não continua os estudos, não treina, não pratica, não desenha os símbolos, e isso traz uma insegurança na hora de aplicar, porque no momento ali a pessoa ela percebe que não tem a base teórica necessária para realizar aquele atendimento. Ou então a pessoa já fez a formação, né, há muito tempo e não está lembrada do que aprendeu no curso. Então, isso também pode trazer uma certa insegurança para a pessoa na hora de realizar, né, os atendimentos. E por isso que é muito importante estarmos constantemente estudando, principalmente quando a gente finaliza, né, o curso. É importante treinar, pegar umas folhas, né, pode ser papel A4 mesmo, e desenhar várias vezes cada símbolo, né, para afirmar e estudar o que cada símbolo representa, qual o significado, qual a função, qual a ação de cada símbolo. Para isso, dar uma boa margem teórica e a pessoa saber, né, o que está fazendo na hora da aplicação. Então, esse aspecto do conhecimento, ele é o mais simples, né, de se corrigir do que os outros. O outro aspecto é o lado emocional, e esse é mais complexo do que o do conhecimento. Por quê? Porque as nossas emoções, esse aspecto emocional, ele pode ter várias origens, né? E origem que às vezes a pessoa ela não traz de forma consciente, né? Às vezes a pessoa ela nem sabe qual é a causa emocional que está bloqueando ela na hora de realizar os atendimentos. Então, pode ser alguma crença limitante, pode ser alguma situação traumática, né, que a pessoa vivenciou no seu passado, pode ser também autossabotagem, ou pode ser pela influência de outras pessoas. Com relação às crenças limitantes, você pode se perguntar: puxa vida, mas crenças estão mais relacionadas com a questão dos pensamentos, com a visão de mundo que a pessoa desenvolve. E é verdade. Mas nesse vídeo eu coloquei ela junto com os aspectos emocionais, porque um dos fatores preponderantes para a consolidação de uma crença é o aspecto emocional. São as emoções que estão ligadas a essa crença. E esses aspectos que eu comentei, né, são os aspectos cognitivos,
emocionais e volitivos, eles não funcionam de forma separada. Um está ligado ao outro, né? A gente separa só para poder falar a respeito, mas na prática mesmo, um está ligado ao outro. Então, essa questão das crenças, apesar delas estarem, né, muito ligadas à questão dos pensamentos, né, pensamentos impositivos, mas a carga emocional tem um aspecto muito forte. Tanto é que muitas vezes a pessoa ela consegue até descobrir qual é a crença limitante que está impedindo de realizar determinado objetivo. Mas mesmo sabendo, ela tem grande dificuldade para mudar. E por que isso acontece? Porque não se chegou nas emoções que estão associadas a essa crença. Tá certo? Então, por isso que eu coloquei as crenças limitantes junto com o aspecto emocional. A autossabotagem é a mesma coisa. A pessoa, ela começa a criar situações que vai impedindo que ela chegue no seu objetivo. E é muito comum isso acontecer, porque nem sempre nós estamos preparados, né? É até estranho isso que eu vou dizer, mas nem sempre nós estamos preparados para receber as conquistas boas que a vida nos traz. Então, a pessoa, ela tem aquele sonho, né, de ser um terapeuta, ou ela tem aquele sonho de poder cuidar de outras pessoas, né, através do reiki, ou mesmo de outra terapia, ela vai, ela faz a formação, ela se esforça, mas alguma coisa dentro dela a impede de realizar aqueles atendimentos. E uma das razões por que isso pode acontecer é pela mudança que esse fato vai trazer para a vida da pessoa. Geralmente, quando nós começamos a atuar, né, nessa área terapêutica, quando nós começamos a utilizar o reiki, mesmo que não seja de maneira profissional, mas mudanças vão acontecendo na nossa vida. E às vezes a pessoa ela sente isso, né, que mudanças irão acontecer e, mesmo de forma inconsciente, começa a criar situações para se sabotar, ou seja, a pessoa cria situações que vão impedi-las de chegar no objetivo dela. E isso é tanto com a questão do reiki, né, das terapias, como em outras etapas da vida também da pessoa. Isso pode acontecer, da autossabotagem. Às vezes, no estudo, a pessoa ela tem o sonho de fazer uma pós-graduação, de fazer um determinado curso, ela vai, faz, estuda, e quando está perto de se formar, ela vai criando dificuldades que a impedem, né, de fazer a formatura, impedem de receber aquele certificado, e ela, por questões que ela mesma vai criando, ela bloqueia, ela não chega a conquistar, né, a alcançar os benefícios que todo aquele esforço ajudou ela a alcançar, né? Então, a autossabotagem, ela é muito presente também. Geralmente a pessoa ela não tem consciência disso, né? Ou algumas vezes a pessoa até já sabe desse processo, e aí o sofrimento é maior, né? Porque a pessoa sabe que está fazendo, mas não consegue superar aquilo sozinha, né? Algumas vezes também essa insegurança vem de pessoas que estão à volta, que de certa maneira acabam tentando desestimular a pessoa, né, de trabalhar com reiki ou de aplicar o reiki. Essas pessoas podem ser familiares, podem ser amigos, e elas não fazem isso por mal. Muitas vezes ela não entende, né, o que é o reiki, ou algumas vezes também elas, mesmo que de forma inconsciente, elas percebem que aquela atividade vai trazer alguma mudança e nem sempre estamos preparados para mudanças, mesmo querendo, mesmo procurando a mudança, mas quando ela chega, quando ela está próxima, ela causa medo. Então, esses podem ser fatores
né, emocionais que impedem, né, a pessoa de fazer a realização dos atendimentos do Reiki, né? E isso é muito comum e são possíveis de ser superados, né? E o bom é isso, né? Porque todos esses aspectos eles são possíveis de serem superados. Agora existem vários caminhos, né, que se pode adotar para superar, né, esses aspectos, né, do conhecimento, esses aspectos emocionais. E tem também o aspecto da vontade, que é o outro elemento, né, desse ternário, né, conhecimento, emoção e vontade. E agora aqui eu vou fazer um parênteses para fazer uma diferenciação entre vontade e desejo. Muitas vezes nós utilizamos essas palavras, né, de maneira semelhante, mas os seus significados são diferentes. Então, o desejo é quando nós queremos algo. Por exemplo, muitas vezes nós estamos com fome, mas a gente não quer comer uma determinada comida. Nós queremos uma comida específica. Ou então nós estamos com fome, mas é aquela fome de doce, né? Quer comer um pudim, quer comer um bolo. Então isso é um desejo. Às vezes eu quero um tênis, mas é um tênis de determinada marca, né? Isso é um desejo. A vontade, ela está relacionada com a nossa essência. A vontade é aquele impulso interno que nos faz realizar os nossos objetivos, né, que nos faz mover para realizar as ações necessárias para alcançar os nossos objetivos. Então, a vontade ela está relacionada, né, com a nossa essência, com quem nós realmente somos. E, geralmente, a vontade, né, quando com relação à aplicação, a pessoa ela já tem, porque foi essa vontade, foi essa força que levou a pessoa a buscar um curso, a fazer esse curso. Agora, a vontade, ela pode ser bloqueada, né, por algum aspecto emocional, né, por algum pensamento, podem bloquear essa vontade, né? Como eu disse, né, esses três aspectos, eles estão sempre juntos. Algumas vezes um prepondera sobre os outros, mas eles andam sempre juntos. Então, com relação ao aspecto da vontade, geralmente ela pode ser impactada por alguma emoção ou algum pensamento. Mas a pessoa que decide se tornar, né, uma reikiana, um reikiano, ela já tem esse impulso dentro de si. O que falta é encontrar qual é a emoção, quais são os pensamentos que estão bloqueando essa vontade, que estão bloqueando esse impulso para a realização. Mas como descobrir, né, as origens, né, as causas dessa insegurança? E aí tem vários caminhos, né? Hoje em dia, nós temos, né, vários tipos de terapias que podem ajudar nesse sentido. Tem algumas técnicas, né, que vão por meio do diálogo, a pessoa ela vai descobrindo, né, o terapeuta e o cliente vão descobrindo aí quais são, né, essas crenças, quais são essas emoções, e é um caminho muito produtivo e que traz resultados. Só que é um caminho mais longo, porque se a gente depende da fala, nós vamos acabar esbarrando nos bloqueios da pessoa, né? Porque a pessoa ela pode ter vários bloqueios ali de maneira inconsciente que vai dificultar, né, que se chegue, né, às origens, às causas desses traumas, dessas crenças, da autossabotagem. Agora, existe um outro caminho que é um atalho que vai direto na origem, sem passar por esses bloqueios, né? Então, existe um caminho que abre, né, esses bloqueios e vai direto na origem, que é através da radiestesia. Por meio da radiestesia, nós conseguimos, de uma maneira muito rápida, né, e assertiva, descobrir
quais são as origens dessa insegurança, né? Mas como que isso acontece, né? Como isso é possível se através do diálogo, né, que é a forma mais conhecida de se receber, né, de se tirar informações de alguém, demora mais, como que com a radiestesia consegue-se um resultado mais rápido? É simples. Os nossos pensamentos, eles têm uma frequência. As nossas emoções também têm frequência. Então é diferente a frequência de uma emoção de medo, da frequência de uma emoção de raiva, né, de uma alegria, por exemplo. Então, cada emoção tem uma frequência específica. E essa frequência vai mudar de pessoa para pessoa também. Cada pensamento tem uma frequência específica. Então, aqueles pensamentos que nos colocam para baixo, né, tem uma determinada frequência. Aqueles pensamentos que nos impulsionam têm uma outra frequência. Né? Se a gente puder resumir, né, então, pensamentos positivos têm uma determinada frequência, pensamentos negativos é uma outra frequência. E com a radiestesia, né, com o pêndulo, nós conseguimos descobrir essas frequências. E como isso acontece? Porque o ser humano é um mais potente receptor e transmissor de frequência, né? O receptor e transmissor de energias que existe. Então não existe nenhum equipamento eletrônico mais poderoso do que o ser humano, né? Tanto para captar como para emitir frequências. E nós estamos trocando o tempo inteiro isso com as pessoas. Só que nós não temos consciência a respeito disso. Muitas vezes nós percebemos quando uma pessoa está triste, né, quando nós entramos em determinados lugares, às vezes nós conseguimos perceber, né, que às vezes é um lugar mais denso, ou outros lugares a gente entra, sente uma paz, né, sente uma tranquilidade. Então, essa capacidade de percepção, ela é uma capacidade natural do ser humano. E quando nós treinamos essa capacidade, o entendimento dessa capacidade, é possível, né, através do pêndulo e de outros instrumentos da radiestesia, conseguir diagnosticar, conseguir saber quais são as emoções, quais são os pensamentos que estão relacionados com determinada questão que a pessoa traz, né? Nesse caso, nós estamos falando a respeito da insegurança para realizar atendimentos. Então, por meio da radiestesia, nós conseguimos chegar de uma maneira muito exata naquelas emoções, naqueles pensamentos, naquelas crenças que estão dificultando a pessoa de realizar o sonho dela, né, de realizar o objetivo dela, que é aplicar o reiki, né, seja em si mesmo, seja em seus familiares, nos seus pets, né, em outras pessoas. E muitas vezes querendo trabalhar também profissionalmente com isso, né? Às vezes a pessoa ela tem um sonho de trabalhar como terapeuta. Às vezes ela quer sair, né, do trabalho que ela tem para construir uma outra carreira. E essa insegurança acaba dificultando essa transição. Então, a radiestesia ela é um potente instrumento de diagnóstico que pode ajudar a pessoa e o terapeuta a identificar, né, de forma muito precisa e rápida qual é a origem da insegurança, né? E quando eu falo, toco, né, nesse aspecto da rapidez, é uma rapidez, mas com qualidade, né? Não é um atendimento que você vai fazer rápido, uma pesquisa rápida de qualquer jeito. Não, é rápida, mas com qualidade. Por isso que é importante conhecer, né, a técnica, né? E agora nós vamos falar, né, de algumas sugestões para realizar aí essa transformação. Com relação ao aspecto do conhecimento, o importante é a pessoa estudar, pegar as apostilas, livros, né, que ela tenha a respeito do reiki, as anotações que for fazendo, né, durante as aulas, e estudar, relembrar aquilo que foi aprendido. Desenhe os símbolos, né? Pegue uma folha de papel e desenhe cada símbolo 100 vezes, né? Cada um dos símbolos, né? do reiki.
até você conseguir desenhar sem olhar para nenhuma referência, até você já ter o símbolo bem gravado na sua memória, certo? Então esse é um exercício muito importante, esse de desenhar cada um dos símbolos, até que você consiga fazê-lo de memória, né, sem olhar, sem referência nenhuma. E isso vai te trazer muita segurança, né, porque eu já ouvi de muita gente em relação a isso. Puxa vida, mas determinado símbolo é mais complexo, é mais complicado, será que eu vou lembrar como fazê-lo? Não vai lembrar, a não ser que você treine, a não ser que você desenhe os símbolos, para que ele fique bem gravado na memória, né? E aí entra também outro aspecto importante, que é a autoaplicação. À medida que você vai fazendo diariamente a autoaplicação, você vai também memorizando os símbolos, vai memorizando as posições, né, para se aplicar o reiki, e isso vai ajudar muito na memorização. Ter o conhecimento para que serve cada símbolo, para que serve o Chokurei, o Seireki, e assim com todos os demais símbolos do Reiki. É importante estar sempre lendo, sempre estudando, para ter essas informações, né? Para ter esse conhecimento sempre em mente. E à medida que a gente vai estudando, vai lendo, essas informações elas vão ficando naturalmente na nossa memória, né? Então esse estudar não é alguma coisa obrigado, né? A gente vai estudar de maneira obrigada. É com prazer, estudando um pouquinho cada dia, entendendo, pensando a respeito daquilo que está sendo estudado, para que esse conhecimento ele passe a fazer parte da gente, né? E para que ele flua na hora do atendimento. Com relação, né, ao aspecto emocional, muitas vezes será necessário realmente um acompanhamento, né, às vezes de algum profissional que ajude a superar, né, essas questões emocionais, se for algo muito profundo, né, se for algo muito antigo na pessoa. Mas tem uma maneira que ajuda muito também a superar, né, esse aspecto emocional, que é a pessoa ir fazendo atendimentos de uma maneira gradual, né? Então, primeiro, a pessoa começa fazendo a autoaplicação diária. Depois, passa a aplicar nas suas plantas, né? Se a pessoa tiver planta em casa, né, vai aplicar nas plantas. Depois passa para os animais, se a pessoa tiver pets, né, cachorro, gato, peixe, né, a pessoa passa a aplicar o reiki nos seus animais. E depois passa a aplicar ali nos familiares, né? A gente vai começando com os familiares, porque nós já temos mais intimidade e não ficamos com vergonha, né? Porque algumas vezes, né, a vergonha também impede a pessoa de realizar atendimentos. Então começa aplicando ali nos seus familiares, né, no esposo, na esposa, nos filhos, no pai, na mãe, nos irmãos, e assim por diante, né? Depois nos amigos, porque se vai fazendo de uma maneira gradual, você vai adquirindo confiança, né? Vai adquirindo confiança aos poucos. Porque se muitas vezes a pessoa ela já quer ir direto, pode acabar travando, mas se ela vai aos poucos fazendo as aplicações, começando em si mesma, né? Depois plantas, objetos, animais, os familiares mais próximos, à medida que a pessoa vai fazendo essas aplicações, ela vai adquirindo confiança e vai se tornando algo natural para ela. Então, esse também é um caminho para se desenvolver, né, a confiança. Algumas vezes, né, se é algo mais simples, né, então a pessoa fazendo, né, esse sistema de aplicações, ela consegue superar, né? Se tiver alguma questão um pouco mais profunda, aí vai ser necessário realmente, né, um acompanhamento terapêutico para ajudar a superar nessa essa insegurança, né? E a questão da vontade, como eu disse, provavelmente a pessoa ela já tem isso dentro de si, mas está
apagada, né, essa vontade, ou ela está sendo barrada pelo aspecto emocional ou pelo aspecto cognitivo, né? À medida que a pessoa consegue superar essas questões emocionais e cognitivas, provavelmente ela vai conseguir realizar os atendimentos. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, né, dê um like e até o nosso próximo encontro.